Olá, meus irmãos, que grande alegria nos encontramos novamente. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. E minha oração é que Deus fale aos corações de vocês através do estudo desta manhã. Que o Espírito Santo complete no seu coração. Mas vamos buscar Deus em oração antes de iniciarmos o nosso estudo. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar e bendizer o teu nome, Senhor Deus, agradecendo por mais essa semana que tu nos concedeste. O Senhor nos assistiu, nos concedeu a bênção da vida, tem suprido a nossa necessidade e tem estado conosco, Pai. Por isso nós te agradecemos nesta hora, Senhor Deus, e louvado seja o teu nome por isso, ó Pai. Te agradecemos e te louvamos também por esta oportunidade, ó Pai, de podermos abrir a Tua Palavra e estudarmos um pouco mais sobre a vida de Ezequiel, Senhor Deus, o chamamento que o Senhor fez a ele e o chamamento que o Senhor tem feito também a cada um de nós, ó Pai. Venha sobre nós, ó Pai, derrame Tua bênção, a Tua compreensão em nossos corações para que entendamos o Teu chamado para nossas vidas, Senhor Deus. Abençoe a escola dominical desta manhã, seja com os professores, sejam todos iluminados e abençoados na transmissão da Tua Palavra nesta hora, Senhor Deus. Fique conosco, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos dar continuidade, então, ao estudo do Deus que fala. E hoje Deus fala com Ezequiel. E essa fala com Ezequiel, ele vai falar sobre a fidelidade ministerial. Então Deus quer um compromisso daqueles que são chamados. Quer que seja fiel, como Ele é fiel a nós e àqueles a quem Ele chama. Então Ele quer reciprocidade. Essa é uma palavrinha difícil para nós. O estudo da nossa lição hoje, então, está lá em Ezequiel 2, de 1 a 10. E vai falar sobre o chamamento de Ezequiel. Ezequiel nasceu no ano 622 a.C. em Jerusalém. E ele morreu no exílio, na Babilônia, no ano de 570 a.C. Então ele foi chamado para um determinado local para pregar a mensagem de Deus, que Deus confiou a ele, e por isso Deus queria a fidelidade dele, e ele cumpriu com fidelidade aquilo que ele recebeu de Deus, mas ele morreu no exílio. Então a fidelidade é um dos atributos de maior conforto e doçura para nós, né? Porque a fidelidade pertence a Deus. A fidelidade de Deus é uma verdade prática na vida do crente. Podemos dizer assim que ele é um verdadeiro travesseiro para aquela cabeça cansada. Em todas as exigências da vida, podemos contar asseguradamente com ele. Ele nunca decepcionará a alma que confia nele. Sua confiança nunca falhará. A fidelidade de Deus, juntamente com o seu imenso poder, é a nossa esperança eterna. Os homens decepcionam por falta de fidelidade ou poder, mas podemos olhar além das ruínas causadas pela infidelidade do homem e avistarmos um que é grande em fidelidade, que é Deus. Então podemos ficar certos de quem é fiel a nós. E quem é fiel a nós é Deus. Porque a infidelidade é uma das características que sobressai nos dias de hoje, nesses dias maus que vivemos. Quem nunca sofreu nas mãos de homens infiéis? Eu acho que todo mundo já sofreu infidelidade. E onde está o homem que, de uma maneira ou outra, não seja culpado desse pecado? No setor social, a infidelidade conjugal tem se tornado um terrível mal. Como se separam hoje em dia?
por causa da infidelidade. Os sagrados laços matrimônios são rompidos com facilidade com quem se joga a roupa fora, aquelas roupas velhas que não prestam mais. Se olha para o mundo político, as promessas antes das eleições são quebradas com a mesma facilidade que foram feitas. Nas negociações internacionais, os acordos são considerados como simples folha de papel. E no setor religioso? A infidelidade é tão notável quanto em qualquer outro setor. Mas somos crentes, somos mascarados. Multidões que professam crer na Bíblia ignoram grandes porções dela, pronunciando as partes que lhe interessam. E com as explicações tentam desfazer o que está escrito. Mas Deus sempre chama, e sempre tem alguém atendendo o chamado, a fidelidade a Ele. E foi o caso de Ezequiel. Foi um dos homens levantado por Deus para profetizar na época do exílio do povo judeu na Babilônia. Ezequiel tinha um nome bem forte, né? Significa Deus fortalece ou Deus torna forte. E Ezequiel, então, era filho de Buzi, que pertencia a uma família sacerdotal. Ou seja, Ezequiel era um sacerdote. Mas ele quase não chegou a exercer o sacerdócio dele. E, na verdade, nada se sabe sobre quem foi Ezequiel, além das informações que são encontradas no livro que leva o seu nome. Ezequiel foi levado cativo para o exílio na Babilônia em 597 a.C., logo após o rei Nabucodonosor ter invadido Jerusalém, e na ocasião foram deportados o rei de Judá, Joaquim, toda a família real, os artesãos habilidosos e os cidadãos mais proeminentes. Esses foram todos deportados. Está lá em 2 Reis 24:14. Então, o chamado do profeta Ezequiel para exercer o ministério profético é um dos mais espetaculares registrados nas Escrituras. Esse chamamento é descrito em detalhes no capítulo 1, 2 e 3 do seu livro. Nesta ocasião, o profeta teve uma visão da glória divina. Ele recebeu sua vocação em meio a uma visão que mudou por completo a sua vida. A partir daquele momento, Ezequiel se converteu no porta-voz de Deus junto ao povo exilado. Aos 30 anos de idade, Ezequiel teve a visão da glória de Deus, e o privilégio que ele teve. E foi chamado para ser profeta. Quando Ezequiel começou a profetizar, vários falsos profetas tinham surgido, anunciando a restauração da independência de Israel para breve. No entanto, a mensagem de Ezequiel recebeu foi de condenação. Os israelitas continuavam no pecado, por isso Jerusalém seria destruída. Ezequiel foi chamado durante um dos períodos mais difíceis da história de Israel. E o caso dele ainda foi mais difícil, como veremos mais para frente. Então, no contexto histórico, o livro de Ezequiel foi escrito para os israelitas que viviam no cativeiro babilônico. Antes do exílio, era costume do povo adorar a Deus no templo de Jerusalém. No exílio, trouxe, então, importantes questões teológicas, como perguntavam os israelitas, eles poderiam adorar a Deus estando agora numa terra tão distante? Deus ainda estaria pronto a ouvi-los? Ezequiel responde a essa questão. Ele primeiro explica que o exílio de Israel era uma punição pela desobediência e oferece esperança aos exilados, sugerindo que o exílio teria fim
assim que Israel retornasse a Deus. Os babilônicos permitiam aos judeus permanecessem em pequenos grupos, enquanto mantinham sua religião, a sua identidade. Como nação, muitos deles começaram a estabelecer uma vida de exílio. Assim construíram casas, estabeleceram pontos comerciais, demonstrando que estavam preparados para uma longa permanência naquele lugar. Isso aí me recorda um pouco aqui a nossa vida aqui na Terra, não é? Estamos estabelecendo aqui, fincando raízes aqui, né? Com esperança que vamos viver muito tempo nesse lugar. Então, o conforto cada vez maior da Babilônia, o conforto maior, cada vez maior que a terra, que o mundo tem nos oferecido, são paralelos aí. Então, ajuda a explicação da decisão de tantos judeus em não voltar para a sua própria terra. Aqueles que já nasceram em solo babilônico não conheciam sobre a terra de seus pais. Então, quando surgiu a oportunidade de receber a terra que lhe havia sido tomada, muitos decidiram permanecer na Babilônia que já conheciam. Nós conhecemos a terra, sabemos o que tem aqui. E a pátria celestial só conhecemos por fé. A tua fé é forte para crer nisto? Então, o livro de Ezequiel é uma mensagem de esperança que é dada por meio de símbolos e ações a fim de que o povo continue a esperar o tempo de Deus e se afastar dos seus maus caminhos, levando uma vida de obediência e santidade e procurando zelar pelo próximo. O profeta Ezequiel, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu um livro detalhado. Ele cita o dia, o mês e suas visões. Ezequiel 1:1 fala isso. Por isso é um dos livros mais detalhados da Bíblia. E algumas coisas, como falei de simbólico ali, você já comeu algo muito duro? Você já comeu um rolo feito de peles de animais? O profeta Ezequiel comeu esses rolos e disse que tinha gosto de mel ainda, hein? Esses atos de comer a mensagem de Deus simbolizavam aceitar a missão de Deus de transmitir as suas mensagens aos judeus. Para que a mensagem de Deus realmente fosse entendida, o profeta Ezequiel usou meios drásticos, né? Esse de comer o livro de pele de animais e achar que tinha gosto de mel. Nós temos que comer o nosso livro. O nosso livro está aqui, ó. Nós temos que comer esse livro aqui para levar a mensagem de Deus, para ser fiel a Deus. E esses meios drásticos que Ezequiel usou, uma vez ele ficou deitado no seu lado esquerdo por 390 dias para simbolizar o cerco à cidade de Jerusalém. Ezequiel 4, de 4 a 8. Depois ele queimou seu cabelo para simbolizar a derrota militar de Jerusalém. Ezequiel 5:1-3, era um sinal de luta pelas aflições, de luto pelas aflições. Ezequiel sentia na pele, ele tinha amor ao povo, e ele queria que o povo se salvasse e não se perdesse. Por isso ele pregava para o retorno dos judeus a Deus. Aí depois, consequentemente, a volta para Jerusalém. Então Deus fala em Ezequiel e fala sobre a fidelidade ministerial. Hoje vê muitas pessoas que se dizem cristãs perdendo o prazer de servir a Deus com amor no ministério. Uma das coisas que mais chama a atenção de Deus para a sua igreja é a fidelidade ministerial da igreja. A Bíblia, em muitos textos, deixa claro que Deus se preocupa com a nossa vida ministerial. Então devemos levar em consideração que Cristo virá buscar
a sua noiva gloriosa. E aí tem que encontrar a noiva gloriosa, sem mancha nem ruga, mas santa e inculpável. Efésios 5:27 fala sobre isso. Então, o livro de Ezequiel também contém as visões e as profecias que o Senhor chamou para ministrar aos judeus cativos na Babilônia. Este livro mostra que o Senhor está ciente de seu povo, onde quer que eles estejam. Deus está ciente conosco, onde quer que estejamos. Mesmo que estejamos sendo infidelidade a Ele. Então, ao estudar esse livro de Ezequiel, podemos aprender que Deus chama profetas como atalaias para alertar os seus filhos dos perigos. Este homem de Deus é um grande exemplo de submissão e dedicação à obra de Deus. Ezequiel ama a Deus sincero e profundamente. E temos muito que aprender com ele. Assim como Jesus está nos chamando hoje a pregar o Evangelho da salvação a todos. Nós temos sido fiel a esse chamamento. O profeta Ezequiel era casado, porém sua esposa acabou falecendo repentinamente durante o cativeiro. E isso aconteceu pouco antes da cidade de Jerusalém ser destruída pela ofensiva do Império Babilônico, em 586 a.C. Não é feita qualquer menção na Bíblia sobre possíveis filhos de Ezequiel. A morte súbita de sua esposa foi anunciada por Deus. Deus anunciou a Ezequiel. E o profeta foi proibido expressamente pelo Senhor de se lamentar pelo triste acontecimento. Ele não pôde realizar qualquer rito de relacionamento ao luto. Foi difícil a vida de Ezequiel. Essa proibição partiu do próprio Deus para a vida dele. Deus falou explicitamente com ele. E essa proibição serviu como sinal que os habitantes de cidades de Jerusalém fariam em breve. A vida de Ezequiel não foi fácil. Muitas das suas mensagens eram de condenação, de destruição, e o povo não queria aceitar o que dizia. No entanto, Ezequiel se manteve fiel e obedeceu a tudo o que Deus mandou fazer. Não deixou de pregar para o povo. No final, Ezequiel recebeu a esperança de uma futura restauração, em que Deus iria cuidar do seu povo. Está lá Ezequiel 37, 26 a 28. Ele foi, sem dúvida, uma pessoa que mais contribuíram para manter vivo entre os judeus do exílio o desejo pelo retorno e o amor e o retorno a Deus. Um resumo do livro de Ezequiel, do 1 ao 3, Ezequiel vê o Senhor e sua glória, e ele é chamado para ser o atalaia para a casa de Israel, para alertar, reprovar e chamá-los ao arrependimento. No capítulo 4 ao 24, o Senhor instruiu a Ezequiel a usar símbolos para representar a iniquidade de Israel e a destruição de Jerusalém. Então Ezequiel vai profetizar sobre os julgamentos do Senhor para Jerusalém e explica por que a fome, a desolação, a guerra e as pestilências vão varrer toda a terra de Israel. No capítulo 25 ao 32, o Senhor ordena a Ezequiel que proclame a iniquidade das nações que servem Israel e profetize a sua destruição. No capítulo 33 ao 48, no final, o Senhor repreende os líderes de Israel por serem maus pastores. O Senhor será um verdadeiro pastor para Israel. Ezequiel registra sua visão de restauração de Israel após o exílio
nos últimos dias. O Senhor promete reunir os israelitas do cativeiro, levá-los de volta às suas terras prometidas, renovar seu convênio com eles e reunir os reinos de Israel e de Judá. Então, um resumo do livro de Ezequiel aí. Mais de uma vez, no livro de Ezequiel, lemos que o Senhor comparou seu profeta com uma atalaia na torre. Ezequiel 3,17, Ezequiel 33, de 1 a 9. Por meio dessa comparação, o Senhor enfatizou tanto a responsabilidade dos profetas de alertar o seu povo sobre o perigo iminente, quanto a responsabilidade do povo de atender o alerta do atalaia. Ele cumpriu fielmente o que foi determinado a ele. Caberia ao povo também corresponder com responsabilidade os alertas do atalaia, do Jeremias. Também aprendemos que todos nós somos responsáveis por nossas próprias ações e seremos punidos ou recompensados de acordo com as escolhas que fazemos. Ezequiel 18, Ezequiel 33. A comunidade no meio do qual ele vivia acreditava que em breve tudo voltaria a ser como antes para os seus contemporâneos. O projeto de Deus era um mero sistema que lhes dava segurança. Ezequiel, no entanto, sabe que o sistema passado estava agonizando de maneira irrecuperável, pois Jerusalém seria destruída. Segundo ele, a sociedade sofria de doença crônica e incurável, pois havia abandonado o projeto de Yahvé, em troca de uma vida luxuosa e fascinante lá de Babilônia. Por isso, Ezequiel vê o próprio Deus deixando o templo, lá 11, 22 a 24, e largando os rebeldes ao seu bel prazer dos amantes. Veja que ponto Deus falou de Israel, de Jerusalém. Está lá em Ezequiel 16, de 1 a 5. Veio a mim a palavra do Senhor, filho do homem, confronte Jerusalém em suas práticas detestáveis e diga, assim diz o soberano, o Senhor, a Jerusalém. Sua origem e seu nascimento foram na terra dos cananeus. Seu pai era um amorreu e sua mãe uma hitita. O seu nascimento foi assim: no dia em que você nasceu, o seu cordão umbilical não foi cortado. Você não foi lavada com a água para que ficasse limpa. Não foi esfregada com sal, nem enrolada em panos. Ninguém olhou para você com piedade, nem teve suficiente compaixão para fazer qualquer uma dessas coisas por você. Ao contrário, você foi jogada fora em campo aberto, pois no dia em que nasceu foi desprezada. Palavras duras do Senhor para Jerusalém. Muito dura. Isso era a causa do sofrimento para o profeta, mas não de desânimo e desespero. Ele não via a reação do povo judeu na Babilônia. Mas isso não desanimava. Para ele, o futuro seria da ressurreição. Capítulo 36, 37, trata disso. Então veio com uma novidade radical, com sua linguagem simbólica. Ezequiel indicava os passos para a construção de um mundo novo. A doutrina desse profeta tem por núcleo a renovação interior. Então é preciso criar para si um coração novo, um espírito novo. Ou ainda, o próprio Deus dará um outro coração, um coração novo, e infundirá no homem um espírito novo. Capítulo 11, 19 e o 36, 26. Ezequiel trouxe um novo conceito agora para o homem, já prevendo aí o Cristo.
Uma curiosidade sobre Ezequiel é que ele é um profeta, e ele e o profeta Daniel são os únicos, além de Jesus, que foram chamados de filho do homem. Interessante que essa expressão aparece 87 vezes no livro de Ezequiel. 87 vezes Deus se refere a ele como filho do homem. Além de Jesus, Daniel também foi chamado, né? Então, Ezequiel dá origem à corrente apocalíptica. Suas grandiosas visões antecipam as de Daniel e as do autor do Apocalipse, João. Dizer que é fiel quando tudo vai bem é fácil, né? Muito fácil. Nós somos desafiados a vivermos uma vida de fidelidade, seja qual for a situação, não importando com o tamanho do problema ou do desafio que temos pela frente, nem mesmo com o tempo que isso possa durar. O apóstolo Paulo é claro em dizer que a incredulidade do homem não aniquila a infidelidade de Deus, ou seja, Deus é verdadeiro, fiel e imutável, mesmo que o homem não creia nele. Romanos 3:3. Então Ezequiel ministrou a geração de sua época como uma geração extremamente pecaminosa e completamente sem esperança. Por meio de seu ministério profético, ele tentou levá-los ao arrependimento imediato e à confiança no futuro distante. Israel estava no exílio, que era um lugar de julgamento. Estavam lá por causa do pecado deles. Mas Deus estava com eles ali. Então o exílio fazia parte do aprendizado de Deus para o seu povo. Israel foi levado cativo para a Babilônia, principalmente por causa da idolatria com os outros deuses. Porém, a Bíblia é unânime em mostrar que, à volta do cativeiro, eles passaram a adorar só ao Senhor. Mesmo que todos estejam indo contra Deus, devemos lutar para renovar nossa aliança com Ele. A nossa fidelidade a Deus não garante que nós não enfrentaremos lutas, provações, dificuldades. Hoje não somos profetas como Ezequiel, mas há algumas lições que precisamos aprender, independente da capacidade em que ensinamos. Veja, na sociedade contemporânea, o sucesso é o acúmulo de bens. É ser considerado pela eloquência de nossas palavras, pelos números de membros da nossa igreja possuem e dos cargos que tem nela, né? Mas o sucesso dentro do reino de Deus não é nada disso. O sucesso que Deus quer para cada um de nós é que proclamemos a mensagem e que vivamos em todo e qualquer lugar, independente das circunstâncias. O sucesso dentro do reino de Deus é a obediência radical ao Senhor. Ele quer a sua fidelidade. Ele quer a minha fidelidade. Ele quer a nossa fidelidade. Um momento de reflexão. Qual é a principal lição da vida de Ezequiel que se aplica à nossa vida? Daquilo que nós vimos até agora. O profeta Ezequiel é um exemplo para cada servo de Deus em nossos dias de hoje? Pois, diante das dificuldades e problemas que a vida cristã nos apresenta, não podemos deixar de anunciar a mensagem de Deus. Deus nos convoca da mesma forma que convocou Ezequiel, para que, de acordo com os nossos talentos, habilidades e dons, possamos sempre proclamar os seus mandamentos. Seremos, portanto, pessoas bem-sucedidas diante da tribulação e da dificuldade, pois Deus é fiel e Ele quer a sua fidelidade. Reciprocidade é o que Deus quer de nós. Que Deus abençoe, meus irmãos. Mais uma vez, que o Espírito Santo complete em seu coração o que faltou de mim.
Receba meu abraço fraternal. Nos encontramos na próxima semana. Fiquem na paz.